Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Inganga. Hoje sabá para vocês. As pessoas me questionam muito sobre a bruxaria italiana, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre nós, tá? E eu falo, e eu vou corrigir, é bruxarias italianas. Não existe uma, né? Falar, mas Lelande escreveu sobre Arádia, que fica na Toscana. Ok, é uma. É uma, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a origem agora, para vocês entenderem o contexto. Primeiramente, né, a estranheria, e eu falo no modo antigo, que é o modo moderno hoje, é estragonie, ou estragorie. Enfim, eu aprendi estranheria. Então, que vem de estranha. Então, da onde surgiu, né? Basicamente, ela é uma mistura, tá? Entre etrusco, romano, grego e egípcio, tá? Isso é evidente, né? E cada região na Itália pratica a bruxaria de acordo com a sua cultura. Então, isso é um dado muito importante que precisa ser muito bem colocado. A Itália, ela é dividida até hoje por regiões. Ela é totalmente regional, tá? Ou regionalista. E ela se mantém assim desde a época dos ducados. Ela deixou de ser ducados, seriam vários países, né? Dentro de um único, em 1889. Então é muito recente isso. E eu não vejo nenhum esforço de comunas, né, das regiões da Itália, de mudarem esse tipo de situação. Pelo contrário, eles mantêm isso muito forte. Existe até preconceitos entre regiões, tá? Então, você tem a gente tem que observar isso, inclusive na língua, tá? Ah, mas todo mundo fala italiano. Não. O italiano que se fala na Itália é aquele que se aprende na escola, tá? Mas cada região tem o seu dialeto e muitas regiões são inteligíveis. Se você chega lá, aprender um italiano na escola e você vai para a região ali da Emília-Romana, ou Romanha, você vai ter dificuldade de se comunicar, principalmente na região da Friula, que é da onde eu venho, tá? É bem diferente, né? Se você vai para o sul, Sicília, Calábria, né, região ali de Cosenza, você vai ter dificuldade para se comunicar, tá? Porque é muito, mas muito regional, ok? Claro que regiões turísticas, ela tem aí algumas facilidades, tá? Eu tô tomando algo quente aqui, porque minha voz hoje tá uma birosca. E tô até espirrando. Mas, enfim. Então, é importante que vocês entendam isso. Por quê? As pessoas falam em estranheria como se fosse uma única bruxaria, e não é, tá? Cada região possui a sua hereditariedade cultural e cada família também, ok? Então, e ela é familiar, ela é hereditária, tá? Foi a única forma de se manter ela até hoje, né? Nós sabemos que teve uma época lá, 1500, 1550, que muitas dessas senhoras, né, que eram senhoras Lossapeva, que elas foram condenadas como bruxas, tá? Então, isso foi mantido de forma muito, mas muito oculta. E é hereditário, porque, no caso, ela é passada de mãe para filha, tá? Ou de avó para filha, ou neta, né? É assim que é passado. Então, quando é identificado naquela família, né, naquele grupo familiar, que uma menina, ela possui dons
que vocês chamam aqui de mediunidade, ela assume a posição dela nessa família. Então, ela fatalmente se tornará uma sacerdotisa daquela família, né? Recebendo aí as suas iniciações, o seu aprendizado, né? Da mais velha, tá? É assim que funciona até hoje, certo? Nós somos criadas neste sistema. Então, às vezes é muito difícil você pegar uma pessoa aqui, por exemplo, no Brasil, que foi criado dentro de um cristianismo restrito, né? Não que não tenha, né? A gente sabe de onde surgiu, né? A Igreja Católica Romana veio de Roma. Mas lá o pessoal pratica assim, vai domingo na missa porque é costume, tá? Mas no dia a dia, quem é pagão é pagão. Hoje tá muito mais evidente, porque não tem mais essa questão, né? Essas bruxas e tudo mais. Mas até 2, 3 décadas atrás, isso não existia, né? Isso era conversado dentro de casa, era praticado dentro de casa, tá? Né? Porque ali a natureza ela ainda é muito evidente, então também na própria natureza. E nós trazemos, né, dentro das nossas famílias, e eu creio que isso em todas as regiões, né, em todas as strenherie da Itália, ou o que a gente chama de lari, que são os nossos guardiões, os guardiões das famílias, tá? Se chama lari, ok? Então isso eu posso falar para vocês. E sim, nós trabalhamos de uma forma muito intensa com os nossos ancestrais, tá? Que na tradição africana, né, principalmente Yorubá, é Egum, né? Então existe sim um trabalho muito intenso com os mortos, tá? Mas são mortos familiares, né? Eu não vou num cemitério e ficar chamando qualquer um, certo? A não ser que eu tenha intenção de escravizá-lo para alguma coisa, ok? Aí é diferente. Ah, mas existe isso? Existe, tá? Existe, ok? A palavra estranha, isso na Itália inteira, né? É o que traduz em português para bruxa, tá? Ela vem a raiz dessa palavra é de strix, em romano, e striga, em latim, que eram os pássaros, tipo umas, como é que chama? Gárgulas, né? Pássaros, né? Que andavam sempre à noite, que voavam sempre à noite e traziam malefícios para as famílias, tá? Isso é muito forte também na tradição africana, né? A Senhora dos Pássaros, os pássaros noturnos, tá? No caso da Strix, é literalmente o vampiro, ok? Então, essa palavra, ela foi associada a esses pássaros noturnos e o sentido pejorativo daqueles que sugavam o sangue das pessoas, os vampiros, tá? Então, é daí que surge essa palavra. Então, toda a praticante de bruxaria italiana, independente da região dela, é chamada estranha, e significa exatamente isso, tá? Atualmente, hoje as pessoas nem ligam tanto, enfim. A Itália, ela mudou muito, tá? Nas últimas décadas aí, tá bom? Mas os mais velhos ainda têm preconceito, tá? Com certeza. Então, ainda se mantém de uma forma um pouco mais oculta. No meu caso, eu venho da tradição friula, que foi passada pela minha bisnona, né? Nós somos de lá, de Udine, na região de Udine, e também da minha nona, que veio da Sicília, tá? Que são as Perdi. Então, é importante vocês entenderem que existem diferenças na prática. Por exemplo, a friula, né, as estranhas a estranha da friula, que é o plural, elas trabalham muito com encantamento, que é o signatori, tá? O encantamento usando tanto o movimento das mãos quanto das palavras. E esse encantamento, ele atinge plantas e animais, tá? Esse é o forte, né? E também a bruxaria astrológica, tá?
Quando a gente vai para o sul, ali na região da Sicília, nós já temos uma prática um pouco mais, digamos, intensa. Inclusive, ela é considerada uma das mais perigosas, né? Isso no conceito folclórico italiano, tá? Não é de fato, mas é assim que eles entendem. Porque ela tem um vínculo muito grande com a região do norte da África, né? É muito próximo ali, a Botinha, né? A ponta da Botinha ali, a Sicília é uma ilha, Cosenza, né? Que é também ali a Calábria. Então, ela está muito ligada à região africana, Damasco, né? Essas regiões aí. Então, ela traz de uma forma diferente, né? A estranheria, né? E daí vem as questões também com os sacrifícios, né? O sacrifício, mas isso não é algo comum, né? De fato, mas existe, tá? Essa prática. É claro que, como sempre foi, alguns, quando a gente pensa em animais, a gente possui um respeito muito grande, tá? Independente de como você vai utilizá-los, porque nós, independente da região, o nosso vínculo com a natureza, ou com Deus Pan, é muito intenso, tá? Principalmente com elementais, tá bom? Então é muito intenso, existe um respeito absoluto, né? Então as coisas são muito bem pesadas e muito bem avaliadas, tá? Antes de ser praticadas, ok? Então plantas, animais, pedras, né? A terra, né? A água. Então tudo isso tem um valor inestimável de qualquer uma das práticas que existem nas regiões, tá? Isso é o que nos une. E além, né, da deusa Diana, isso tá em todas, tá? Independente de outros deuses que podem compor aquela região por uma questão ancestral, né? Diana tá em todas, né? Porque Diana sempre foi a senhora da noite, da lua, né? No nosso caso, a gente também tem vínculo com Ísis, tá? Que é a senhora da magia egípcia, entendeu? Então, existe esse sincretismo muito forte. Lembra que eu falei para vocês da onde veio, né, Estranheri? Em cada região vai ter um vínculo maior com algo a mais ou a menos nessa mistura toda, tá? Então, nós temos aí um vínculo, sim, com a espageria. A espageria, ela é alquimia, tá? Então, nós trabalhamos muito forte com alquimia, né? Com as próprias ervas, né? A aplicação de ervas, sementes, nozes, enfim, né? Com relação a isso, né? O que mais? E como a Itália sempre esteve no centro, né, de muita coisa, sim, muitas delas acabam trazendo outras culturas. Mas a cultura celta, né, ela nunca ganhou espaço, de fato, dentro da bruxaria italiana, tá? Porque ela sempre manteve as tradições, ok? Então, a gente traz, sim, até por causa da origem, né, da própria estrangeria regionalmente, ela traz, sim, coisas da África, trazem coisas da Arábia, trazem, né, dos semitas, trazem também, né, trouxe muito dos gregos, que também bebeu bastante aí, né, dos egípcios, né? Então, basicamente é isso, né? Dificilmente a gente inicia mulheres que estão fora da nossa hereditariedade, da nossa família, tá? Isso é muito raro, mas isso é algo que tá pesando muito, porque eu não tenho filhas, tá? Então, eu tenho filhos e eu não venho de uma tradição do que a gente chama de lupicos, então não tem como eu transmitir isso para os meus filhos. Então, tem a minha sobrinha, mas a minha irmã, ela meio que abandonou aí o lado dela, né? Então, não sei, porque precisa ser criado dentro dessa cultura de uma forma muito evidente, né? Porque
A gente trabalha desde muito nova, desde criança, com ancestrais, com mortos, e você precisa ter um controle muito grande sobre isso, né? É muito diferente a visão, né? A visão de uma estranha dentro da estranheria, ela é bem diferente, eu acredito que em todas as regiões, com relação a, ao que ela é, né? Ao que ela significa na natureza e no mundo, tá? E quando você não é criado dessa forma, fica mais difícil, né? É um desafio que hoje eu tenho muitas vezes aí né? Hoje eu tô criando um coven, né? Dentro da minha tradição, né? Que são duas, na verdade, duas tradições, mas vamos ver, né? Vamos ver aí quem consegue de fato, né? De uma certa forma, mesmo não sendo criado nisso, mas vindo sim de uma hereditariedade, que como a gente trabalha com os ancestrais, eles atuam de uma forma muito forte e todas elas são médiums, então pode ser que eu tenha algumas surpresas. Essa tradição, como muitas das famílias vieram para o Brasil muito antiga, né? E tinha muito preconceito, provavelmente se perdeu. Mas eu identifico elas, uma questão regional só, como estranha, tá? Então pode ser que eu consiga revitalizar, né? Isso nelas e elas possam ter contato com a tradição delas, tá? É meu objetivo. Se eu vou conseguir transmitir a minha tradição, as tradições que eu venho, não sei. Mas, com certeza, elas têm, sim, ancestralmente, né, as suas tradições, tá? Então, é isso que hoje eu tô buscando trabalhar com elas. Não sei se eu vou conseguir iniciá-las de fato, eu quero, mas vamos ver. Né? Eu dependo muito, né, das autorizações para isso, né? Dentro das minhas reverências. Enfim, é isso. Basicamente uma pincelada para vocês do que é as bruxarias italianas, tá? Então, não se fiem em aquele que fala, não, existe só isso. Não, então não conhece. Não é de lá, né? E eu posso até discutir se realmente ela recebeu essa tradição de forma hereditária, tá? Porque ela é. Isso em todas as regiões, tá? Ela é hereditária, tá? Então ela vem, né, passando de geração a geração dentro das suas famílias, tá? Foi isso que manteve vivo até hoje, né, a bruxaria italiana, a estranheria, tá? Em todas as regiões. Foi uma forma que foi encontrada para ela não se perder e não ser aí sucumbida, né, por outras, por ignorância, por bestialidade, né? Eu falo que não existe demonolatria, não existe mesmo, tá? Não existe. Pode ser que uma bruxa moderna hoje, lá na Itália, goste da demonolatria. Eu acho estranho, tá? Eu acho muito estranho, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com demonolatria, tá? Tá longe, muito longe disso, né? Eu sempre falo que foram os cristãos que transformaram os nossos deuses em demônios. E o cristianismo não tem nada a ver conosco, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês, falar um pouquinho sobre as bruxarias italianas, tá? São muitas, né? Arade é uma delas, tá? Na Toscana, é uma, tá? Cada região ali tem as suas tradições, né? Ela é difícil de ser encontrada. Você não vai chegar lá e falar, eu quero falar com uma estranha. Esquece. Você não vai falar com ninguém. É sério, não vai falar com ninguém. Se você for estrangeiro, muito menos, tá? É o que eu falei, ainda é muito velado. Hoje abriu muito, né? Os festivais, né? No caso, por exemplo, os friulas, a gente trabalha muito com as estações do ano e tem os festivais no norte. Até umas décadas atrás, ele tinha um sincretismo ali com o cristianismo para enganar, né? Servia para isso. Mas hoje não, hoje a coisa tá mais aberta, né?
tá mais evidente as tradições ali, tá? Olha, até me arrepiou. Você vai nos festivais e realmente a estreieria está presente, aberta, dizendo eu sou, e estamos aqui comemorando, né? Todos os nossos deuses, o nosso paganismo, todos os nossos ancestrais, tá? Então hoje é diferente, né? É diferente. Mas para um turista, acha que é um festival italiano como qualquer outro, tá bom? Um beijo para vocês. E é isso que eu posso falar, tá bom? Tchau, tchau.